a conexão, tentando arrumar aqui, não deu certo. Voltamos. Vamos esperar o pessoal entrar de novo. Boa noite, Andressa. Boa noite, Kézia. Rodrigo, todo mundo entrando de novo. Vamos ver se agora vai. Patrick, seja bem-vindo. Vamos esperar nosso convidado entrar para mim fazer o convite para ele aqui. Entrou, vamos lá. Vamos por aqui para ver se dá certo agora. Agora vai dar. É assim mesmo, gente. Me ajude a receber o nosso convidado aí. Energias positivas. Salva de palma virtual. Aí, agora deu. Boa noite. Deixa eu desligar o som aqui. Pronto. Travou tudo, tive que tirar tudo para voltar, não dava para fazer nada. Verdade. Eu, na verdade, estava tentando entrar no celular da Juliana, entrar no meu e tal, mas, enfim, faz parte. É para ter graça. Faz parte, é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo, né? É isso aí, eu estava falando para as pessoas, né, na live que eu comecei, na outra que caiu, que todas as sextas-feiras a gente faz uma live aqui. A gente começou a fazer há algumas semanas uma live com empreendedores de sucesso, empreendedores visionários. E a gente conversa, né, bate um papo aqui para saber das histórias das pessoas, para ajudar a outras pessoas, né? Porque eu acredito que histórias, elas conectam outras pessoas, elas inspiram outras pessoas. E às vezes as pessoas estão aí com medo, né? As pessoas, né, se paralisam às vezes por conta do medo, e as histórias de outras pessoas, às vezes no mesmo nicho, no mesmo ramo, ali assim, ajuda a destravar às vezes a mente da pessoa e a pessoa, né, seguir em frente. E aí eu conversei com a Ju, né? Para quem não sabe, o Joel Garcia, ele é o esposo da minha prima. Acho que a gente não se conhece pessoalmente, né? Acho que a gente só se viu de longe alguma vez, assim. É isso mesmo. E aí eu falei pra Ju, ó, eu quero uma pessoa, um homem, né, pra vir falar aqui, né, do seu negócio, falar das suas histórias, porque tem público homem também que gosta de ouvir histórias, daí só vem a mulherada aqui conversar e falar, né, vamos trazer um homem aqui para contar a história de sucesso também. E muito obrigada por ter aceitado o convite aí de participar com a gente, tá bom? E aí a gente vai bater um papo aqui, vamos fazer um papo bem legal aqui, assim, para você contar um pouquinho da sua história. E a princípio eu quero que você fale pra gente aqui, para quem está assistindo, quem é Joel Garcia? Então, na verdade, agradeço de antemão aí por ter convidado, realmente. A gente acaba ficando na correria do dia a dia. Faz tanto tempo que realmente eu mexo nessa área, né, no ramo de vendas. As pessoas me perguntam referente à minha profissão. Eu falo que eu sou comerciante, e realmente é isso, né? Mas eu iniciei há muito tempo, desde criança, sempre uma infância difícil, família muito simples, muito humilde, e desde criança sempre me identifiquei com isso, porque era uma maneira prática, rápida, de você, de repente, conseguir alguns recursos para você atender uma necessidade, assim por diante, né? Mas meu nome é Joel Garcia, Joel Amaral Garcia, já tenho 39 anos, sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos, né? Você realmente conhece bem a Juliana, graças a Deus, sempre maravilhosa, sempre com humor maravilhoso, e as crianças também, graças a Deus, É de família. Deus abençoa a gente. Tá de família, é verdade mesmo. Esse carisma, essa alegria, graças a Deus, né? E é isso, e realmente eu estou no ramo há um certo tempo, com a questão de nascimento. Nasci em Bragança Paulista, mas trabalhei já em várias cidades, vários estados, e espero que realmente nesse bate-papo nosso aqui possa, de repente, coincidentemente, ajudar alguém que esteja precisando de algumas palavras. Com certeza, sempre ajuda, né? Eu falo que dentro do meu nicho, né, do que eu trabalho,
Às vezes a gente vai, chega, conta a história da gente, né? Que a gente sempre trabalha isso, né? Contar histórias, porque a gente acredita nisso, né? Que as histórias, elas inspiram outras pessoas. E às vezes vem pessoas que falam, nossa, me conectei com você, você é cabeleireira, como que você conseguiu e tal? Eu também vou conseguir, isso é muito bom, né? Muito legal saber que às vezes a gente ajuda pelo menos 1%, né? Alguém com uma palavra da gente, com um pouquinho da nossa história. Muito legal isso aí. Como você... E aí, eu fiquei sabendo, né? Conversei um pouco com a Ju primeiro. Fiquei sabendo que você é empreendedor desde pequeno, né? Desde criança você é empreendedor. Conta essa história aí pra gente. Então, na verdade, desde os meus 5 anos de idade, tinha uma pessoa, um comerciante, um senhor que vendia laranja, vendia várias frutas, verduras, legumes, e ele ia com uma carrocinha de casa em casa para vender e eu acompanhava ele. E o apelido dele era Baiano, não lembro o nome dele ao certo. E eu sempre acompanhava ele. Aí ele ia carregando e ia batendo nas casas. E chegou um determinado tempo, por exemplo, que eu cheguei até ir sozinho, com uma carrinhola, mesmo pequeno, com 6 anos mais ou menos, ia batendo nas casas e oferecendo isso, né? E isso que eu me recordo. E depois, um determinado tempo, aí tinha uma caixinha de engraxate, batia nas casas das pessoas, perguntando se queria engraxar o sapato, isso tudo aqui em Bragança. E aí a gente tinha vontade, assim, graças a Deus, tem uma ministração bíblica que fala assim que o justo não será desamparado, nem a sua descendência mendigará o pão. E a minha mãe sempre foi cristã, praticante, né, buscando a Deus e tal. Então, nas necessidades nossas básicas, arroz, feijão, essas coisas, nunca faltou. Mas sempre a gente queria comer um doce, a gente queria comer, de repente, alguma coisa diferente. Então, isso era um pouco mais difícil. Aí a gente inventava história, arrumava fio, arrumava panela velha jogada nos quintais, aquelas coisas assim, e a gente pegava e desenrolava. Na época que passava o caminhão querendo vender pintinho para trocar por panela velha, por garrafa velha e tal, a gente se virava, arrumava, conseguia, e realmente era isso. A gente desenrolava nessa situação desde a nossa infância. Então, desde a minha criança, desde a minha infância, eu sempre me identifiquei com essa área comercial. Eu nunca tive dificuldade de vergonha, de nada, nada, nada. Sempre me desenrolei, graças a Deus. Que bom, né? E é aquela coisa, né? Quando a gente vem de uma família mais humilde, às vezes a gente tem que se virar, né? E aí é onde entra o empreendedorismo, né? Começa a empreender desde pequeno. Eu tenho o Cauã pequeno, o Cauã tem 11 anos, e aí ele convive com a gente, né? Eu sou empreendedora desde pequena, e o meu marido também, e aí o menino é super empreendedor, sabe? Ele vê uma latinha, ele fala, mãe, posso catar aquela latinha ali? Porque daquela latinha vai dinheiro. Tem que ser, tem que ser. A vibe do empreendedorismo aqui em casa. Isso Verdade, é muito bom. E aí você foi crescendo, ficou adolescente, e antes de você trabalhar com o que você trabalha hoje, você fez mais alguma outra coisa na sua adolescência? Na verdade, depois que realmente, quando eu iniciei os trabalhos em vendas, eu comecei com o Marcos Palazzi, o senhor Palazzi, falecido Palazzi, que eles vendiam sorvete no Bragantino. E aí eu iniciei isso em 93, eu tinha 12 anos de idade, 11 anos de idade, 92 para 93, com 11 anos para 12 anos. E aí eu vendia sorvete no Bragantino, no estádio aqui da cidade, e aí depois de um tempo eu pegava e vendia sorvete de porta em porta, na rua, e assim por diante. Aí depois disso eu fui trabalhar numa lanchonete com ele, e eu trabalhava mais ou menos meio relaxadamente. Aí ele falava assim para mim, Marcos Palazzi, né? Joel, um dia você vai ter um patrão que vai te ensinar a trabalhar. E realmente isso. Depois de 96, isso com 15 anos, eu fui trabalhar num lugar onde vendia só tomate. Por 2 anos e meio eu trabalhei lá, com o senhor Nelson Molizani, e lá realmente ele era muito rígido, muito duro, e lá eu aprendi a trabalhar e dar valor. E depois eu passei a trabalhar com o Luizinho na mesma feira, e a feira, eu acho que para todo comerciante, é uma escola maravilhosa de atendimento, de abordagem, de criar um ambiente agradável, simpático, porque a arte da venda, em todo o sentido dela, eu imagino a seguinte situação: você tem que criar um ambiente agradável e relaxado, para o cliente se sentir à vontade. Então, quando a gente realmente criava essa situação na feira, descontraído, brincando, e gritava e tal, mas tudo de forma educada, de forma gentil, que ainda acontece isso nas feiras livres, né? Pelo menos aqui é muito grande, muito tradicional isso.
as pessoas realmente elas se sentem mais à vontade, se sentem bem atendidas, você chamar pelo nome, você pegar nas mãos, né? Hoje é um dia, um período muito difícil com essa situação de você pegar nas mãos, mas realmente esse olho no olho, tete a tete, realmente eu acho que isso nunca vai acabar em vendas. E aí eu fiquei nesse período aí, trabalhei 4 anos em Feira Livre, que eu acho que foi melhor do que a faculdade que eu fiz e realmente me orientou no sentido de atendimento e assim por diante. Tem uma conexão maior, né, com as pessoas e a atração, né, gerar uma atração, gerar curiosidade, fazer algo mais autêntico. Eu acredito, né, que as pessoas gostam mais de algo mais autêntico do que aquela coisa mais robô, assim, né? E eu acho que é isso, né? Quando a gente trabalha com pessoas, algumas pessoas às vezes esquecem que nós somos seres humanos lidando com outros seres humanos, né? E essa parte de você criar uma atração, de você tratar bem, de você criar um aconchego, né, na questão de vendas, agradar. Dentro do meu trabalho, por exemplo, eu acho bem legal fazer pacotinhos bonitinhos, dar mimos para os clientes. Você agrada e segura o cliente, ele sempre vai querer voltar, né, aonde você estava, porque ele Exatamente. acha gostoso aquele ambiente, é isso mesmo. E aí, com quantos anos você começou na área do seu nicho que você trabalha agora? Nessa parte de adolescência, você trabalhava na feira, né? E aí você começou nessa parte de carros aí com quantos anos? Quando tinha recém-completado 19 anos, eu iniciei trabalhando na Total Fiat, aqui em Bragança também, né? Na época, o meu primeiro gerente foi Antônio Pereira da Silva, o meu supervisor foi o Fernando, até esses dias atrás encontrei com ele, né? Vai lembrando as coisas que iniciaram, né? Isso em 2021, 2001, 15 de janeiro de 2001, tem algumas coisas que eu vou guardando, né? E isso são as datas. 15 de janeiro de 2001, comecei a vender consórcio. Na época, a minha casa do trabalho dava mais ou menos em torno de 2 quilômetros. Eu sei que eu entrava às 8 horas da manhã. No ao meio-dia, eu ia para casa e era engraçado. Eu tinha um sapato social, uma calça social e uma camisa social só. Então, eu tinha que usar sempre a mesma roupa. E aí eu tinha que ir para casa. Meio-dia eu saía do almoço, 20 minutos para chegar em casa, 20 minutos para almoçar e 20 minutos para voltar, senão eu ia me atrasar para 1 hora da tarde que eu tinha que retornar de novo. E eu tinha já só um sapato, e o sapato já estava começando a furar e assim por diante. E da época que eu saí, isso foi muito inusitado e por isso que realmente a gente, né, nós temos esse princípio cristão de buscar Deus e tal. Eu fiquei 45 dias trabalhando em vender consórcio. 45 dias, nunca tinha trabalhado. E aí, em algum momento, a gente quer desanimar e tal, eu entrei no banheiro, depois de 45 dias, eu entrei no banheiro lá da concessionária e fui orar a Deus. Falei assim, puxa vida, Senhor, eu não acredito, fazem 45 dias, estou buscando o Senhor e as coisas não acontecem e tal. Bem que o Senhor poderia me ajudar e tal, eu acho que eu vou desistir. Quando eu falei que eu vou desistir, aí vem aquele pensamento, não posso desistir, mas muito obrigado, Deus e tal, eu não vou desistir, eu vou persistir, vai acontecer e vai acontecer. Saí e depois nós trabalhávamos com telemarketing de lista telefônica. A gente recebia uma lista telefônica ligando para cliente por cliente. Na minha terceira ligação, isso 45 dias sem vender. 45 dias sem vender, na minha terceira ligação eu liguei para um cliente por nome de Donizete Aparecido, não me lembro o sobrenome, o último sobrenome dele, mas eu lembro para o meu primeiro cliente. Falei, nossa vida, que engraçado, estava mesmo querendo comprar um consórcio. Coincidentemente, ele foi lá no período da tarde e acabou comprando fiz a minha primeira venda, e naquele mês, nos últimos 15 dias, eu vendi as minhas 3 primeiras cotas de consórcio para ele e para mais outros 2 clientes. Então, ali iniciou realmente essa carreira, essa vontade, esse negócio de realmente de ir para cima, de fazer o negócio acontecer, das oportunidades que foram surgindo. E aí foi. Aí no mês de janeiro, eu entrei em dia 15 de janeiro de 2001, quando foi mais ou menos no mês de agosto, eu fui para uma outra loja, já como supervisor de venda de consórcio. E aí foi, as coisas foram acontecendo, e foi realmente uma experiência maravilhosa inicial em concessionária. Você trabalhou em muitas concessionárias? Quanto tempo você trabalhou em concessionárias? Eu trabalhei nessa concessionária da Total Fiat, que inclusive um dos donos é o
o Rubens Carvalho, que eu até comentei ontem, anteontem com a Juliana, que eu realmente sou grato por todas aquelas pessoas que realmente me deram a oportunidade, né? Deus abençoa, Deus ajuda e realmente Ele vai proporcionando algumas coisas, mas a gente não pode esquecer uma das coisas, Cristiane, é o senso de gratidão, porque o senso de gratidão, tudo flui em favor das pessoas. A gente não sabe o dia de amanhã. De repente as pessoas falam assim, puxa vida, mas tal fulano de repente fez tal coisa, poderia ter feito diferente. Isso aí é indiferente, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Eu sou grato a todas as pessoas que realmente me proporcionaram, que foram meus gerentes, que foram os patrões, foram as pessoas que realmente me favoreceram. Porque você fala assim, puxa vida, de repente poderia ser de alguma forma diferente. Não, ele foi lá, ele pagou seu salário, você trabalhou, você também entregou sua parte, mas ele também te ajudou, te deu a oportunidade, né, de realmente você aprender algo novo e tal. Enfim, nessa concessionária eu trabalhei de 2001 a 2004. Quando foi em 2004, estava à véspera de casar com a Juliana. Aí nós fomos lá, eu fui para o sul, né? Em algum momento teve um pastor Miguel Quadros, que é pastor lá na Argentina até hoje. Ele falou assim, eu vou orar a Deus para realmente Deus te dar um emprego fixo. Porque até então, no consórcio, eu não tinha registro em carteira, eu não tinha salário fixo, eu não tinha nada realmente concreto. E aí, quando eu retornei de lá, no mês de abril, dia 1º de abril, dia da mentira, no dia 1º de abril de 2004, eu iniciei na Volkswagen, vendendo Volkswagen, que eu amo de paixão. De 2004 até, foi no mês de abril de 2004, até o dia junho de 2008, como vendedor de concessionária Volkswagen, em Bragança, na Calles, né? O patrão era o Rubens de Carvalho. E aí, nessa época, o meu gerente era o André Luiz Gomes de Oliveira Serapião, pessoa também maravilhosa, no qual eu devo muita gratidão realmente por aquilo que ele fez e me proporcionou. Ele me deu a oportunidade de gerenciar uma concessionária lá em Três Corações, em Minas. Foi minha experiência aí. Eu tive com os mineiros, no início foi um pouquinho meio conturbado, tinha uns amigos lá por nome de Bruno, de Claudinei, tem um pessoalzinho muito gente boa lá, que nós chegamos em Três Corações, fizemos muita coisa legal. Aí no mês de junho, quando foi no mês de junho do outro ano, de 2009, me deram uma oportunidade para gerenciar uma concessionária próximo de Três Corações, cidade do Rei Pelé, né? E eu fui para a cidade de Varginha. E em Varginha foi muito legal, uma experiência maravilhosa, porque realmente o melhor de Varginha foi o nascimento da minha filha. Isso foi espetacular. Eu intitulo, e nós nos intitulamos realmente aí que nós temos um marco com Varginha, porque a minha filha nasceu lá, cidade do ET, tantas pessoas maravilhosas que realmente nós trabalhamos, né? O próprio Luciano que está nos acompanhando, tantas pessoas que realmente fizeram parte aí da nossa vida, da vida da minha família, na verdade. Quando você muda para um outro estado, para uma outra cidade, para uma outra cultura, um outro costume, a sua família também é afetada nisso, né? Mas foi um período maravilhoso, Justélia, tantos vendedores maravilhosos. Lá eu aprendi a trabalhar, lá eu aprendi a gerenciar a concessionária, porque até então minha equipe não estava dando certo. E aí eu lembro de uma frase, ou de um comentário de um amigo meu, ele falava assim, Rodolfo Zara, ele falava assim, Joel, se algum dia a equipe não estiver gerando resultado, você tem que pensar, ou realmente a equipe permanece, ou você permanece. Quando não gera resultado, uma das duas equipes, ou uma das duas partes tem que sair. E aí que eu entendi realmente essa frase, aí comecei a reciclar a equipe e tal, fui lá e montei uma equipe nova em Varginha. E aí, nossa vida, começamos a vender bem pra caramba. De 2001 até 2010, mais ou menos, eu não sabia fazer feirão externo. Em 2010, eu aprendi a fazer feirão externo. Aí eu fiquei até 2012 em Varginha e as coisas fluíram. Foi muito bom, uma experiência muito boa com o pessoal da Volkswagen de lá, de Belo Horizonte, que nos atendia e tal. E aí, em 2012, no mês de dia 3 de março de 2012, eu iniciei as atividades em Xanxerê, Santa Catarina. A Juliana queria ficar próximo Bem dos radical, pais né? e tal. Hã?
Bem radical, assim, de estado para o outro. Muito, muito. Na verdade, assim, eu sempre fui meio que desapegado das coisas, né? Eu acho que todo Sim, vendedor, 6 dias atrás um amigo meu me proporcionou a me vender uma moto na condição que eu poderia pagar e realmente é uma moto dos meus sonhos, que é uma moto estradeira e assim por diante. E eu já estou pensando, peguei ela na semana passada e estou pensando em vender. E a Juliana fala, não, eu vou ficar, mas eu não me apego, não me apego. Essa é uma situação do vendedor que às vezes acaba sendo ruim, mas realmente é tudo momento, né? A gente tem que entender o momento. O sim, momento, se for necessário vender, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Temos que entender, sim. aceitar e realmente saber que lá na frente tem muito mais para acontecer de bom e assim vai. E aí, lá em Xanxerê, também consegui montar uma equipe muito boa, pessoas maravilhosas. Lá quem me deu a oportunidade foi o Rui Gaio, foi também o senhor Danilo Cochan, foi o senhor Rogério. Foram pessoas maravilhosas que eu trabalhei lá. Tem um amigo meu, até hoje a gente sempre se fala, que é o Douglas. Os vendedores Castiano, puxa, tanta gente boa, o Valdir Toniassi, que até hoje está lá na concessionária. Então, tantas pessoas boas aí que realmente a gente teve amizade e assim por diante, né? Foi muito bom o período que eu passei. E aí, em 2014, encerrou meu ciclo lá, no dia 15 de setembro de 2014. Aí eu estava em conversa com um amigo meu aqui de São Paulo, o mesmo diretor da época da Cálice, que ele passou a ser diretor da JSL, André Luiz Gomes de Oliveira Serapião, uma pessoa que eu tenho realmente uma consideração muito grande. Às vezes a gente acaba não se falando muito por causa da correria do dia a dia, mas é uma pessoa no qual eu tenho muita gratidão, essa é a verdade. E aí ele me trouxe de novo para São Paulo. Eu fui gerenciar a concessionária lá em Guarulhos, na Volkswagen também, original Volkswagen. Cheguei lá, graças a Deus foi maravilhoso. A minha amiga Jocélia, que eu tinha comentado já, entrou com a gente aí, lá de Varginha, de Minas Gerais. Tantas pessoas maravilhosas, graças a Deus, que passaram aí por nossa vida e fizeram parte da nossa história, não só minha, mas da minha família. A Jocélia cuidava dos meus filhos em algum momento, sabe? É um negócio maravilhoso, né? Porque quando você vai para um outro lugar, outro estado, outra cidade, onde você não conhece ninguém, realmente é isso, são as pessoas que criam um ambiente favorável, então isso aí é maravilhoso, são todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho e nesse nosso ramo, né? E aí depois eu acabei saindo de Xanxerê, fui para Guarulhos, peguei uma equipe também maravilhosa, fui trabalhando a equipe, pessoas, assim, muito boas, vendedores muito bons, no qual a gente conseguiu também fazer um trabalho maravilhoso. Tinha 23 concessionárias e nós chegamos num ambiente de resultado não tão favorável. E, de repente, a gente trabalhou, e as coisas começaram a fluir, nós conseguimos nos destacar em todos os sentidos. E lá o meu diretor era o André Luiz, depois ele acabou indo para o mesmo grupo, mas num outro braço da empresa, né, no qual ele vendia muito mais carros que os grupos de concessionárias. E aí, depois, eu acabei, em algum momento, acabou desgastando, porque eu morava em Bragança, ia trabalhar em Guarulhos, dava 100 quilômetros de distância, demorava muito e tal, e aí eu acabei realmente fazendo um acordo com ele. Aí depois eu fui para a Ford, meus últimos 3 meses de concessionária foi na Ford, Avante, em São Miguel Paulista, em São Paulo, e lá também trabalhei muito bem, equipe maravilhosa, pessoas esplêndidas, né? Até em Guarulhos mesmo, por exemplo, tem 2 pessoas em especial, por exemplo, o Rodrigo Ramon Ocampos e o Wellington Lima, que eram 2 vendedores meus, estão trabalhando no mesmo grupo de empresa no qual eu estou trabalhando. Trouxe eles, consegui trazer eles para trabalhar com a gente. Então, realmente é isso. Você faz amizade. São pessoas com vontade de fazer um negócio acontecer. Eu acho que o grande segredo de qualquer tipo de empresa e qualquer tipo de equipe, qualquer tipo de empresa que realmente você consegue gerar resultados, né, para quem não é empreendedor e quer se tornar um empreendedor, é entender que pessoas faz toda a diferença. Não é localizar somente, né, os 4P de marketing de produto, ponto, propaganda, não é. Pessoas. Se você souber trabalhar com pessoas, se você dedicar a elas, se você der amizade, der carinho, der atenção, né? E é uma situação que da sua parte e da parte da pessoa também. Isso tudo aquilo que você planta, você colhe.
E aí eu fiquei lá e eu acabei saindo no mês de dezembro de 2016 das concessionárias. Aí eu fui morar em Marmeleiro, fui morar inclusive na casa da minha sogra. Nós tínhamos uma casa aqui, nós alugamos e nós fomos para lá, para ver se de repente daria certo alguma coisa. Quando eu cheguei lá, bateu o desespero, porque até então eu tinha hora para entrar, hora para sair, hora para... Tinha tudo. Minha vida inteira foi assim, ou melhor, né, de 2001 para cá, de 96 para cá. E até então não tinha mais, eu não tinha mais patrão, não tinha mais quem mandasse em mim, não tinha mais responsabilidades e compromissos no sentido de obrigação. Falei, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Foi muito difícil, foi muito difícil. Eu passei pelo menos uns 6 meses lutando comigo mesmo nesse sentido, de realmente de ter vínculo, de ter horário, de ter... Enfim, aí eu comecei a comprar e vender alguns carros para mim. Só que eu comecei a fazer isso aqui em São Paulo, e morando lá. Eu ficava 15 dias lá no Paraná e depois 15 dias para cá. E aí eu acabei conseguindo, Deus abençoe de novo, mais uma vez, comprava, vendia, até que então nós decidimos voltarmos de novo para Bragança, no qual tive a oportunidade, onde eu estou até hoje, uma oportunidade, uma mão que foi estendida pelo Luciano Peranovic e pelo senhor Dito, Benedito Gonçalves, 2 empresários de sucesso tremendo, pessoas maravilhosas, que realmente me estendeu as mãos e me estende até hoje, inclusive, onde eu trabalho. E aí com eles eu comecei também essa situação do empreendedorismo, né? Porque até então a nossa cabeça, de quem realmente acaba sendo funcionário e tal, isso não é errado, né? É realmente uma forma de oportunidade de ganho, o garantido, faça sol, faça chuva, pandemia, sem pandemia, portão aberto, portão fechado, não importa, o seu salário está garantido. E o camarada, e a pessoa, e a mulher que quer, de repente, ter o próprio negócio, não sabe, e realmente é muito difícil, porque se acorda, né, como aconteceu aqui, no dia 15 de março, se não me falha a memória, de 2020. Do nada, obrigatório fechar os portões. Não podem trabalhar, não pode ter aglomeração de pessoas. E aí, o que você vai fazer? Mas, enfim, realmente são pessoas maravilhosas que cruzaram o meu caminho, que Deus abençoou, que as coisas foram acontecendo naturalmente. E eu acho que são realmente esse o meu Então, trajeto aí profissional, Cristiane. eu até ia te fazer a pergunta, né? Você foi falando e foi respondendo a pergunta já. Ia te perguntar quando que Ah, você começou, né? Nessa parte de empreender por conta própria, ter os seus próprios carros e tal, para vender. E aí você falou, né, que foi lá. E em relação a quando você muda, né? Você está acostumado a ter o seu teu horário, para entrar, para sair, ter chefe. Quando você sai dessa área, dessa parte de ser mandado, vamos dizer assim, e você tem que fazer os seus horários, você tem que fazer sua agenda, você acaba procrastinando, não é? Eu falo porque eu trabalho assim. E muitas vezes a gente procrastina para falar, ah, não, é meu negócio e tal. E às vezes você tem que fazer, mas você fala, não, mas eu não vou hoje, acho que eu vou deixar para amanhã. Não é? E é por isso que a gente se é, perde às vezes, né? A gente fica, aí você fala, meu Deus, e agora? Aí não teve resultado. Aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? É a mudança muito grande dentro da cabeça da gente, né? Dentro do que você está sim, acostumado. E quando você sai, igual você falou, você trabalhava, você tinha seu salário, independente de qualquer coisa, você tinha ali, todo mês você tinha o seu salário para receber. De certa forma, é uma zona de conforto, né? Mesmo que você trabalha, você se esforça, você coloca toda a sua energia ali, é uma zona de conforto, porque você sabe que no final do mês o seu salário vai estar lá, não vai? é isso E aí, mesmo, quando você não exatamente tem isso. mais essa zona de conforto, o seu cérebro grita, fala, e agora, né? Aí você fica naquela doideira, né? O que eu faço agora? Porque o nosso organismo, o nosso cérebro, quando a gente sai da zona de conforto, ele grita, né? Ele quer salvar a gente, ele acha que a gente está em perigo. Então, ele vai trabalhar lá Sim. para deixar a gente desesperado, né? Enfim. E aí, você começou a empreender, então, no seu próprio negócio a partir desse momento. Que você foi A para partir de Marmeleiro, 2017, mais ou menos. Em e você janeiro de foi, aí começou nas 2017. vendas. Aí eu Aí comecei você a falou da comprar. pandemia, né?
E você voltou lá para Bragança, para ir para Bragança, né? E aí, a pergunta que eu queria fazer para você, que você começou a falar. Quando começou a pandemia, vocês que trabalham nessa área de vendas de carro, porque, vamos falar assim, comida é essencial, né? O carro também é essencial, mas às vezes não é aquela coisa, não. Às vezes a pessoa quer comprar um carro só por comprar e ela vai deixar de comprar o carro porque, né, o país começou uma crise, entrou numa crise que a gente não sabia o que ia acontecer. Como que foi para vocês? Na verdade, assim, a minha esposa sabe, eu não entro muito em discussão política, porque realmente eu tenho um tempo tão escasso, tão difícil, e realmente o período que eu fico na loja, por exemplo, é realmente uma situação tão forte de preocupações, realmente de ocupações, de resolver os problemas daquele momento e tal, eu realmente acabo me atendo a uma coisa só, que depois eu vou entrar nesse assunto também, no qual eu imagino e eu penso e tem dado certo para mim. Mas eu lembro que, exatamente como se fosse hoje, e aí no dia seguinte eu não iria trabalhar, e a porta da loja estava fechada, e aí a minha esposa falou assim, olha o que o Bolsonaro falou, né? O nosso presidente falou. Aí ele falou, pessoal, não fiquem em casa, vamos trabalhar. Realmente vai se complicar quem ficar em casa e assim por diante. E aí realmente aquilo renovou minhas forças. Falei, realmente nós temos que ir lá. Eu não sei como vou fazer, mas uma coisa eu sei. Eu estando lá, eu vou parar, vou pensar. Aí você pega uma sinergia de todo mundo, cada um dá uma ideia diferente. E aí você pega, por exemplo, tudo aquilo e de repente se transforma em ação. Agora, o que realmente não poderia é eu ficar estagnado, porque nós que somos os líderes, somos as pessoas que estamos na frente, nós realmente nós temos que dar coordenada, nós temos que dar velocidade para a manada. Né? A manada vai correr exatamente de acordo com o que o líder está correndo. Se o líder ele está devagar, está pensando e tal, a manada toda vai ficar parada, vai ficar pensando assim por diante. E aí no dia seguinte eu fui para a loja, não sabia como fazer. Vamos criar um departamento de venda web. Vamos fazer agora. Já começamos, já pegamos 2 pessoas, já começamos a fazer. Eu comecei a fazer anúncio no Facebook, colocando 80 quilômetros de raio e impulsionando R$ 1.000 por semana. E aí eu comecei a receber tanta mensagem de pessoas interessadas a comprar carro, tanta mensagem porque como nós estamos em Atibaia dá mais ou menos em torno de uns 55, 50 quilômetros de São Paulo. Nós pegamos todo esse raio aí da grande São Paulo. E veio gente de tudo quanto é lá, querendo comprar carro. E a gente não sabia o que fazer. Porque realmente, né, a gente pegava, absorvia e tal, e aí ia passando para os vendedores. Eu entrei em pânico. Não pânico por causa da questão de realmente pela quantidade. Realmente o trabalho ele foi muito exaustivo, porque daí eu fiquei quase 30 dias nesse sentido, recebendo todas as situações. Aí depois a gente foi entendendo, eu fui passando para os vendedores, aí o pessoal começou a fazer os anúncios. O dono da loja, por exemplo, o Luciano Peranovi, com o senhor Benedito Gonçalves Oritão, realmente trouxe essas ideias aí da gente pegar e disseminar entre os vendedores, né? E aí o negócio começou a fluir, começou a andar, começou a acontecer, né? E realmente foi maravilhoso. Todo esse período que nós ficamos de pandemia, nós vendemos muito próximo do volume normal. Depois, no período de setembro ou outubro, no qual a loja teve a oportunidade de abrir os portões, nós estávamos vendendo acima do que era o normal, já do tradicional da loja. Nós vendíamos em torno mais ou menos no primeiro mês de março, nós vendemos 69 carros, depois nós vendemos 85 carros, quando nós vendemos 96 carros, e as coisas começaram a fluir naturalmente. Quando chegou no mês de setembro, outubro, aí na faixa de 150 carros. E o negócio realmente, por quê? Nós já tínhamos a experiência de trabalhar com as portas abertas, ou seja, os clientes que chegavam na loja, a gente recepcionava, fazia a negociação. E depois a gente aumentou a nossa quantidade de clientes vindo para a loja, porque a gente fez bastante propaganda e realmente o negócio foi maravilhoso. Depois, de novo, nós tivemos os portões fechados agora no mês de março, mesmo assim nós não caímos o volume de vendas e as coisas estão acontecendo. E realmente, mesmo no período de pandemia, onde todo mundo tinha receio, onde muita gente foi afetada,
né? É realmente um pensamento até de reflexão e de um sentimento triste mesmo, até das pessoas que infelizmente morreram, as pessoas que perderam realmente alguns entes queridos aí, né? É realmente os nossos sentimentos, né? Mas como nós somos empreendedores, nós precisamos realmente pagar as nossas contas. Nós não poderíamos parar. E nós continuamos as coisas fluindo, e as coisas acontecendo. E realmente, nesse período de pandemia, tem uma frase que a gente sempre usa, que quando as coisas não vão bem, são duas pessoas que realmente tem no mercado, né? São dois tipos de profissionais. Tem os profissionais que vão lamentar, vão chorar, e tem outros profissionais que vão vender lenço. E eu sempre pensei nessa situação. Eu vou vender lenço, eu vou resolver, eu vou ir para cima, eu vou fazer o negócio acontecer. Porque a misericórdia de Deus é tão grande sobre as nossas vidas, no qual dá para a gente saúde, entendimento, compreensão, sabe, disposição. Então, a gente não pode parar. De verdade, nós não podemos parar, nós temos que ir para cima, tem que fazer o negócio acontecer, não pode simplesmente, puxa vida, porque um A ou B pede para não sair, não fazer, não ir, toma as devidas precauções, né? Use realmente aí, se necessário, máscara, álcool em gel, todas as situações para prevenção da sua vida, da sua família e também da outra parte dos clientes. E é isso aí, não para, vai para cima, o negócio acontece. A gente usa muito essa frase, né? Enquanto uns choram, outros vendem